Galera, graças a Deus, muita gente aqui do canal já está começando a investir, tá aprendendo a multiplicar o dinheiro que tem, mas eu percebo que tem muita gente que ainda fica meio perdida sem saber onde investir e acaba fazendo um monte de coisa sem sentido e sem pensar direito. Então hoje eu quero falar um pouco sobre estratégia de investimento para você investir com inteligência, com uma coisa que faz sentido e não só pela empolgação. A primeira coisa que a gente precisa definir é o nosso perfil de investidor. Hoje em dia tem centenas de investimentos diferentes, com grau de risco diferente, rentabilidade diferente. Dá para você investir na poupança, na renda variável, criptomoeda, em imóveis, em empresa, em startup, em ouro. Só que a gente tem que definir primeiro qual que é o nosso perfil de investidor. Então, vamos lá. Tem basicamente 3 tipos de perfis: conservador, moderado e arrojado. A pessoa que tem um perfil conservador é aquela pessoa que não gosta de correr risco e não está disposta a perder nada do que ela tem. Uma pessoa assim, ela tem que investir só em opção segura e tranquila, em investimento de renda fixa, que rende um pouco menos, mas que é mais seguro, tem menos altos e baixas, né? Então, no final eles pagam aquilo que eles prometem. Essa é a renda fixa. Se você tem o perfil mais conservador, que é a pessoa que não quer correr risco, você tem que investir em poupança, CDB, LCI, Tesouro Direto. Você pode colocar uma grana na caixinha do Nubank, do Inter, do PicPay, porque todas essas opções são investimentos de renda fixa que tem menos riscos do que os outros investimentos. Agora, o outro perfil é o moderado, que é a pessoa que ela gosta muito da segurança, é uma pessoa que é mais conservadora, só que ela já está disposta a correr um pouco mais de risco em investimentos mais arriscados, que são os investimentos de renda variável, que você pode ganhar, mas também pode haver perda. Eu sou esse tipo de pessoa. Qual que é o teu perfil, Duda? Moderado. 50% do meu patrimônio está na renda fixa, CDB, LCI, Tesouro Direto e tal, mas os outros 50% eu aceito correr mais risco, sabendo que eu posso ter um lucro maior na renda variável, que são os investimentos como criptomoeda, ação, fundo imobiliário, dólar, ouro. Eu deixo pelo menos metade num lugar seguro, só que a outra parte eu aceito correr o risco para tentar ter rentabilidade mais alta. E se der ruim aqui na renda variável, tá bom, eu vou ficar triste, mas eu não vou lascar com a minha vida, porque eu tenho uma boa parte segura que está aqui na renda fixa. E aí o terceiro tipo de investidor, que você precisa entender se é para você ou não, é o arrojado ou agressivo. Esse é o cara que ou ele é muito burro ou ele é muito inteligente. Por quê? Porque esse é o tipo de pessoa que está disposta a deixar tudo ou a maior parte do patrimônio dela na renda variável, onde tem alto risco, volatilidade, altas e baixas. Pessoas leigas acham que renda variável é uma possibilidade de ganhar dinheiro rápido, mas é justamente o contrário. Os caras mais ricos do Brasil, que nem o Luiz Barsi e do mundo, Warren Buffett, por exemplo, eles ficaram bilionários investindo em ações, só que foi fazendo isso por décadas e não de uma hora para outra. Então, nesse grupo aqui de pessoal mais perfil arrojado, ou você é muito burro e vai se ferrar, ou você é muito inteligente, constante, disciplinado e investe todo mês sabendo que daqui a alguns anos você vai ter um patrimônio incrível. Mas por ser renda variável, isso aqui exige muito mais conhecimento do que a renda fixa. Porque lá, na renda fixa, é mais difícil você se lascar, mas aqui é mais fácil. Então a primeira coisa que você precisa definir é o seu perfil hoje. E isso é um negócio que pode mudar com o passar do tempo. Quanto mais você estuda, mais você pode querer migrar para outro tipo de perfil. No começo eu era conservadorzaço e deixava tudo na poupança. Eu comecei a estudar, aí comecei a investir em CDB, depois comecei a migrar uma parte para renda variável e hoje eu estou no perfil moderado e por aí vai. Só que você precisa definir o seu perfil hoje para não fazer burrice. Porque uma pessoa de perfil arrojado não vai deixar tudo na poupança. E da mesma forma, uma pessoa que é conservadora e não gosta de correr risco, não pode investir pesado em criptomoeda. Porque são investimentos diferentes para pessoas com perfis diferentes. Outra coisa importante que você precisa definir na sua estratégia de investimento é o tempo, o prazo que você quer investir e para quê. Lembra que eu falei que você não pode ser um investidor meio burrinho que não sabe o que faz? Tá bom. Então, vamos lá, pensa comigo. Se você está investindo dinheiro para viajar no ano que vem,
Faz sentido você investir num lugar que só pode ser sacado daqui a 5 anos? Não. E tem muita gente que faz isso e começa a bagunçar tudo e depois se lasca. Se você quer investir pensando na sua aposentadoria, você pode investir numa opção com longo prazo, de 5 anos, 10 anos, que nem o Tesouro Direto 2045, que você bota ali uma grana todo mês e só vai poder sacar daqui a 20 anos. Se você quer investir para alguma coisa que você planeja para fazer daqui a 5 anos, você tem que investir em alguma opção que vai durar no máximo 5 anos. Se você está juntando dinheiro para sua reserva de emergência, você precisa aplicar seu dinheiro num investimento que vai ter liquidez diária, ou seja, que você pode sacar a qualquer hora, porque a emergência pode vir a qualquer hora. Então não adianta você ter a reserva de emergência num investimento que você só pode sacar daqui a 2 anos. Então você precisa definir isso para não fazer bobeira, né? Se você tem, você pode ter 2 metas ou objetivo diferente. E aí você pode investir em lugares diferentes, por exemplo. Já eu vou falar toda a minha estratégia de investimento, tá? Para você entender, mas vamos lá. Para minha reserva de emergência, é um negócio que tem que estar disponível a qualquer hora, né? Então eu deixo no cofrinho do PicPay, ou num CDB com liquidez diária do Sofisa. E eu não misturo outras coisas com essa grana. Tudo tem que ser organizadinho, senão vira bagunça seus investimentos. Agora, pensando na minha aposentadoria, eu já gosto de pensar no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro do Brasil, e nos meus investimentos de renda variável, como ações e fundos imobiliários. Eu não vou mexer nessa grana, porque ela está lá para um objetivo específico, que é garantir uma renda passiva para mim daqui a 15 ou 20 anos. Agora, pensando na segurança da minha família, por causa de questão de política, de governo, economia aqui do Brasil, eu já invisto em Bitcoin e em dólar. Eu tenho uma grana tanto em Bitcoin quanto em dólar. E eu não vou ficar vendendo quando ele oscilar, porque a minha estratégia ao investir em Bitcoin e em dólar é ter segurança se algum dia tudo der errado aqui no Brasil e acontecer o mesmo que aconteceu na Argentina. Na Argentina todo mundo se lascou, mas quem se lascou menos foram as pessoas que tinham dólar ou Bitcoin e criptomoeda, porque esses ativos, essas moedas, não se prejudicam com os problemas políticos do Brasil. Então, você percebe que os investimentos têm que fazer sentido. Por que você investe em Bitcoin? Eu não sei. Por que você investe em dólar? Não sei. Tem que saber. Você tem que saber explicar para alguém por que você faz o que faz. Por que você investe no que você investe. A gente vai falar sobre isso já e uma coisa importante, não adianta ficar mudando seus investimentos de lugar toda hora. E aqui a gente entra num ponto muito importante, que é você aprender a respeitar os ciclos dos seus investimentos. Nos investimentos de renda variável, tem altas e baixas. E não adianta você ficar agoniado querendo vender toda hora que cai e comprar toda hora que sobe. Primeiro que isso é uma das maiores burrices, galera. As 2 maiores regras da renda variável para mim são a diversificação, você tem que diversificar, e nunca vender algo quando cai e nem comprar quando sobe. Esse é o maior erro de um investidor leigo que não sabe investir. Quando o Bitcoin sobe, ele compra, ou seja, paga caro. Aí quando o Bitcoin cai, ele vende, ou seja, ele compra caro e depois vende barato e perde dinheiro. Cara, não tá escrito tanto de gente que faz essa besteira. Eu investi em fundo imobiliário, mas tá caindo. Eu vou vender e colocar em outra coisa. Burrice. Porque você pagou caro e não tá sabendo respeitar os ciclos do mercado. Tudo que sobe, uma hora cai. E tudo que cai, uma hora vai voltar a subir. Eu investi em Bitcoin e eu não tô nem aí se ele tá caindo ou subindo. Eu invisto todo mês. Eu invisto em ações todo mês. E não me importa como que tá a bolsa. Eu invisto todo mês porque eu tenho raciocínio para fazer isso, que eu já vou explicar qual é. Eu não faço o que está na moda, ou porque o primo da minha tia falou. Não, isso aí é gente que não sabe investir. Eu faço porque eu tenho um raciocínio do porquê que eu estou fazendo aquilo. Agora vamos falar sobre diversificação. Diversificação é um dos princípios universais, qualquer livro vai falar isso, é uma das coisas mais importantes nos investimentos. E a ideia é você investir em várias coisas diferentes, em vez de colocar todo o seu dinheiro num lugar só. Quando você coloca tudo no investimento só, você vive no cagaço, com medo, porque você sabe que se der ruim, você pode perder tudo de uma vez. Agora,
Quando você diversifica com inteligência e entendimento, você fica tranquilo, porque você sabe que no mundo dos investimentos tem ciclos. E quando uma coisa tá boa, a outra vai ter uma queda. Mas depois, aquilo que estava ruim começa a subir e o que estava bom começa a cair. E isso não te abala, porque você tem dinheiro em vários lugares diferentes e você sempre vai se beneficiar. Sempre vai ter alguma coisa te dando dinheiro, independente do cenário econômico que você está vivendo. Pensa no meu caso. Eu tenho 50% do meu patrimônio na renda fixa. Hoje tá uma maravilha. A renda fixa aí tá pagando 12%, 13% ao ano, 15% eu já vi. Então, eu tô ganhando uma grana lá. E os meus investimentos em ações e fundos imobiliários estão meio capenga, estão em queda. Tudo bem, eu não vou mexer, porque eu sei que daqui a algum tempo o ciclo do mercado vai mudar e a renda fixa vai começar a cair e as ações e fundo que eu estou investindo vão começar a subir. Diversificação é para isso. E o erro é a pessoa querer migrar para o que tá bom quando uma coisa começa a ficar ruim. Só que aí faz besteira, porque ela para de diversificar. Ela se desfaz das ações e fundos imobiliários quando eles estão baratos, quando estão em queda, e mandam para renda fixa. Só que aí depois as ações e fundo vão começar a subir, aí o tonto vai querer tirar da renda fixa e comprar de novo. E isso que é burrice, que ele vai pagar caro. Ele vendeu barato e vai pagar caro depois. Respeita o ciclo e diversifica com inteligência, sabendo por que você está fazendo e por quê. Galera, eu já vou falar aqui sobre a última parte da aula, que é justamente a questão da estratégia de investimento e a minha estratégia, mas antes eu quero lembrar que não adianta você juntar dinheiro, investir, ser estrategista pra caramba, mas não saber proteger o seu dinheiro. Quando você não tem um seguro de vida, você corre o risco de sofrer alguma coisa ruim, um falecimento, um acidente, pegar aí, contrair uma doença grave e ter que usar todo o dinheiro que você investiu para resolver problema. Às vezes o que você demorou anos para juntar vai embora em um mês por causa de um perrengue, de algum imprevisto. Então, dá uma olhada no seguro de vida da Asus, que é o melhor seguro do Brasil e é super acessível. Eles têm seguro, galera, a partir de R$10 por mês, que vão dar tranquilidade para você e para tua família, no caso de um falecimento ou um acidente grave aí que te impeça de trabalhar, e até para o caso de surgir uma doença grave, como um câncer e um AVC. E isso é uma estratégia boa e barata para proteger seu patrimônio num caso de emergência, para você não ter que tirar a grana dos seus investimentos e perder tudo de uma hora para outra. Então, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, faz uma simulação em menos de 3 minutos. A Asus não tem frescura, é prática e você já vê na hora o valor que vai custar um seguro para proteger você, sua família e o seu patrimônio financeiro. Agora vamos lá, galera. Para finalizar, eu quero falar um pouco sobre estratégia de investimento. Eu vou falar sobre a minha estratégia, mas não é para você copiar. É só para você entender como é importante você saber por que você faz o que você faz. Tem gente que investe em tudo que vê pela frente. Aí um mês depois, muda tudo. E acaba sendo uma pessoa perdidona que não sabe o que faz. Então, como eu já falei, vamos lá. Como eu invisto? 50% do que eu invisto está na renda fixa. E na renda fixa, como tem cobertura do FGC, eu não me preocupo tanto. Então, eu deixo uma parte em CDB com liquidez diária, deixo uma parte no cofrinho do PicPay, porque é a minha grana para reserva de emergência ou reserva de oportunidade, que é quando surge alguma coisa muito boa e interessante e eu posso precisar da grana na hora. Então, CDB com liquidez diária e cofrinho do PicPay. A outra parte, ainda que na renda fixa, eu invisto em CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, porque todos eles são seguros, conservadores e me deixam dormir tranquilo, sabendo que a minha grana está ali, rendendo um pouquinho todo mês e está segura. Dos outros 50% que eu tenho, eu diversifico em outras coisas. Vamos lá. Primeiro, eu gosto de investir na Inco, que para mim é a melhor renda fixa, só que lá não tem FGC. Então lá eu deixo normalmente uns 10% do meu patrimônio, no máximo 15%. Eu gosto da rentabilidade deles, é muito boa. Ano passado me rendeu quase 20%, mas como não tem FGC tem mais risco, então eu deixo uma parte menor lá. Outra parte do que eu invisto é em criptomoeda. E qual que é a minha estratégia em cripto? Primeiro, é um dos meus investimentos preferidos, porque o negócio é louco mesmo, galera. Só que é para quem tem estômago. Quando sobe, sobe bonito, mas quando cai, cai bonito também. E nem todo mundo está preparado para isso. Lá eu gosto de investir todo mês em criptos que são úteis e relevantes, como Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB.
e agora na XRP também. Essas são as que eu invisto com valor um pouco mais alto porque eu sinto mais confiança no crescimento e na relevância delas. Agora, eu também aplico uma graninha em criptos menores, que por mais que não sejam tão relevantes, elas podem explodir. Então tem meme coin como Doge, Pepe, Shiba, Meme, eu boto uma graninha lá, mas é uma grana menor, porque se der bom, eu posso ter um bom lucro, mas se der ruim, eu vou perder uma grana que não vai me prejudicar tanto. Aí eu tenho uma parte em dólar e em breve eu vou fazer uma aula aqui no canal explicando como investir nisso, tá? Por que que eu invisto em dólar? Por causa da segurança contra o real. Se o real um dia der ruim, eu tenho bastante dólar na minha carteira. Agora vamos para a parte de fundos imobiliários. Eu invisto uma parte do que eu tenho lá e como tem muitos fundos imobiliários, tem muito, galera, e eu não tenho tempo de ficar acompanhando esse mercado o tempo todo, vendo as oscilações ali, eu sigo uma estratégia que eu aprendi com meu amigo professor Mira. Se você não segue ele, segue, porque ele manja 1 milhão de vezes mais do que eu de investimento. Professor Mira, segue lá no YouTube e no Instagram. A estratégia que ele me passou foi bem legal para eu fazer com constância todo mês e sem ficar preocupado o tempo todo com altas e baixas. É o seguinte, isso é o que a gente pode chamar, galera, de tese de investimentos, vai? Ou seja, é a minha estratégia de investir em fundos imobiliários. Eu invisto todo mês em fundo imobiliário e eu divido o valor entre os 4 principais segmentos, que são fundos imobiliários de galpão logístico, fundo de shopping, de laje corporativa e fundo de papel. Como eu não tenho tempo para ficar analisando as oscilações e tal, eu invisto todo mês nos 3 fundos com maior valor patrimonial de cada um desses 4 setores. Não são necessariamente os fundos que vão ter a maior rentabilidade, o maior dividendo. Eu priorizo o tamanho e a relevância deles, pensando na constância e no longo prazo. Essa é a minha estratégia. Eu não quero ficar falando aqui, galera, quais são os fundos, senão vai parecer que eu estou recomendando, e eu não posso fazer recomendação porque eu não tenho certificação para isso, tá? Mas é só você ir lá no Google e você vai digitar quais são os maiores fundos imobiliários de galpão logístico. Aí você escolhe alguns. Quais são os maiores fundos imobiliários de shopping? E você vai ver lá. Fazendo dessa forma, galera, desse jeito, eu fico mais tranquilo. Não preciso ficar vendo a oscilação todo dia, qual que subiu, qual que caiu. Eu simplesmente invisto todo mês nos maiores fundos desses 4 setores. Isso aí me deixa tranquilo, me dá menos trabalho. Tem gente que não gosta dessa estratégia, mas cada um tem que investir do jeito que acha melhor. E para mim, essa forma funciona muito bem. Agora, com relação às ações, é praticamente a mesma coisa. Eu invisto todo mês nas principais ações de 4 segmentos perenes de ações. No mundo das ações, galera, a gente tem as ações perenes e cíclicas. Perenes são as ações daquelas empresas que são importantes o ano todo. Tipo, pensa num banco. O ano todo as pessoas precisam de banco. Agora, ação cíclica são aquelas que são mais usadas e relevantes em algumas épocas do ano. Faz de conta que você tem uma loja que vende sopa e caldo de feijão. É uma empresa cíclica, porque no calor ninguém vai querer ir aí. Uma sorveteria, a mesma coisa. Só é boa no verão, mas no inverno ninguém vai querer sorvete. Então, eu prefiro empresa perene, porque o ano todo são empresas que têm algum serviço útil e necessário para a população. Aí, quais são os 4 segmentos que eu invisto todo mês? Bancos, companhia elétrica, seguradora e empresa de saneamento. Eu pego 3 empresas grandes de cada um desses 4 grupos. Também não são necessariamente as que vão ter a maior rentabilidade, o maior dividendo, as mais promissoras, mas são as empresas que tanto no passado quanto no presente e no futuro, todo mundo sempre precisa delas. Esses dias eu li um livro novo do Morgan Housel, acho que não está aqui, chama O Mesmo de Sempre. Muito interessante. E ele fala que tem muita gente que fica sempre procurando alguma coisa que pode disparar e que pode dar muito bom. Só que às vezes a melhor estratégia não é ficar procurando aquilo que vai acontecer e disparar, mas olhar para aquilo que sempre todo mundo precisou e nunca mudou. Por exemplo, eu posso investir na Netflix, tá?
Só que pode ser que daqui a 5 anos a Netflix seja substituída por outra plataforma. Agora, banco, seguradora, companhia de energia elétrica e companhia de água e esgoto, o mundo todo precisa disso há décadas, há séculos em alguns casos, né? E isso não muda. Então é mais tranquilo investir nisso, em vez de ficar se preocupando, sabe, procurando a empresa que vai mudar o mundo, mas que depois de 5 anos depois pode sumir, entendeu? Essa é a melhor estratégia do mundo? Não. Tem gente que pode achar ruim essa minha estratégia e fazer diferente, mas para mim, que não tenho tempo de ficar vendo o mercado toda hora, que não tenho saco para ficar comprando e vendendo toda hora, para mim é ótimo, porque eu vou ter constância, disciplina, é uma estratégia que eu vou investir em grandes empresas todo mês, me dá paz e eu durmo tranquilo toda noite. Então é isso, galera. O mais importante é você entender que você precisa entender e você tem que conseguir explicar para alguém por que você investe do jeito que você investe. Se alguém chegar para você e perguntar qual que é a sua estratégia de investimento, você sabe responder? Ou não sabe de nada, tá sempre perdido, comprando e vendendo coisa totalmente aleatória o tempo todo. Uma hora você compra meme-coin, outra hora você compra fundo da Americana, ação da Americana, outra hora... Por quê? Isso vai fazer de você um investidor cada vez mais profissional e menos amador. Investir é bom, só que ficar atirando para todo lado o tempo todo não é uma característica de investidor profissional. Ficar mudando uma coisa que tá ruim para outra que tá boa, depois voltando, não é uma característica de alguém profissional. É de uma pessoa leiga que faz o que a maioria tá fazendo. E a maioria normalmente só faz cagada, né? Então, seja inteligente, tá? Eu vou deixar aqui uma live de quase 3 horas onde eu explico tudo sobre os principais tipos e as diferenças dos investimentos e outras 3 aulas aqui que podem te ajudar a investir e enriquecer com entendimento e com inteligência. Tamo junto, galera!